Amém, bom dia, igreja. O pastor falando, parece que eu sou uma pessoa que eu vim ontem, né? Mas realmente eu não sabia, eu ia passar trabalho. Mas amém, feche os teus olhos, por favor, igreja. Senhor Jesus, na tua presença, Senhor, apresentamos as nossas vidas, Pai, sabendo que tu é intercessor diante de Deus, aquele que intercede por nós, Senhor. Então nós estamos aqui te pedindo que a tua graça, Senhor, desça nessa manhã sobre a tua igreja, Pai. Assim como os louvores já falaram conosco, Senhor, que a tua palavra também possa ministrar os corações, que nós possamos entender aquilo que de fato o Senhor quer de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Enfim, estamos numa série, Uma Vida com Propósito, o já está aqui. E o irmão fez questão de destacar o subtítulo, né? Apesar de ser parte de uma série, Uma Vida com Propósito. E antes de qualquer coisa, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra e deixe aberta, porque como o nosso pastor disse na semana passada, e é uma verdade, a nossa igreja aqui, ela é bíblica. E se nós não pregarmos Bíblia, a igreja perdeu o propósito. Então nós não teríamos capacidade, não teríamos sequer moral para ajudar você a encontrar o seu propósito, se a igreja perdeu o dela. Então aqui eu podia trazer histórias contemporâneas, né? Filósofos, pastores conhecidos, mas eu quero trazer Bíblia para você nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Quem aí já sabe o que Deus reservou para si? Levanta a mão. Meia dúzia de pessoas, pastor. Contando o senhor, então tem mais 5. A pastora, então tem mais 4. Então que até semana que vem, que é o final dessa série, você saiba o que Deus te chamou para ser. Não fazer. Fazer você pode fazer qualquer coisa. Mas ser é a tua essência, é aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Atos capítulo 20, no verso 24, nos diz assim: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Primeiramente, a pessoa que escreveu este texto foi o Dr. Lucas, o médico amado, mas é uma frase do nosso apóstolo Paulo. Ele é uma das referências que eu quero usar aqui hoje, para que você entenda que saber para o que você foi chamado não significa que vai tudo melhorar para você, mas saber para o que você foi chamado é saber que você garantiu o teu lugar na eternidade e cumpriu o teu propósito aqui nessa breve vida. Essa palavra que Deus me deu na semana passada, quando o pastor me enviou essa pergunta, eu fui uma das pessoas que ele enviou a pergunta, e eu respondi com sinceridade. Inclusive nós temos testemunho do porquê estamos aqui, porque entendendo o chamado e o propósito, nós não podemos colocar a mão no arado e olhar para trás. E essa imagem ela diz tudo. Esse é um outro homem que eu quero citar para você só. Aqui tinha que ser o pastor Fabiano queimando as calças, porque Eliseu ele era calvo, né, pastor? Mas amém, tá tudo certo. Exato, dotado de sabedoria. Isso quer dizer a calvície. Mas, gente, pensem comigo. Eliseu, eu vou citar os nomes aqui e depois nós vamos falar de cada um deles. Eliseu, João Batista, o apóstolo Paulo e Jesus. São os 4 exemplos que eu quero utilizar para você. E antes de que você pense tantos outros que eu podia citar aqui, podia haver desde Adão, né, até o último homem citado na Bíblia lá, né, até o último escritor, que é João, que fosse. Mas eu quero trazer para você a realidade desses 4 homens que entenderam o propósito, no qual somente um deles, Jesus, cumpriu plenamente desde que nasceu, ou melhor, desde que foi enviado até o dia em que subiu ao céu novamente. Atos 24 nos fala que de um homem, Paulo está dizendo, de nada ele tem a vida dele por preciosa. Ele está dizendo,
Na minha vida, o que eu tenho ou o que eu tive, porque ele, para quem não sabe, ele foi deserdado quando aceitou Jesus, quando começou a seguir o caminho que em breve viraria o cristianismo, ele foi deserdado de toda a sua herança que ele tinha. Ele passou a passar tribulações, perseguições, necessidades que ele não tinha quando ele ainda era um doutor da lei, um fariseu. Mas quando ele escreve, ele fala: nada tenho minha vida por preciosa, contanto, ou seja, ela só vai ser preciosa se eu cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, ter um propósito na vida, nos dá de fato, não só motivos, mas nos dá razões para que nós possamos viver de uma forma intencional, como disse a pastora na resposta dela, e eu guardei isso no meu coração. Viver de forma intencional é uma palavra muito direta para quem vive uma vida com propósito. Viver de forma intencional não é amanhã, quem sabe, vou fazer isso. Gente, deixa eu esclarecer aqui, porque às vezes fica uma coisa não bem dita. O amanhã a Deus pertence, mas nós temos que ter um planejamento de como vamos exercer aquilo que Deus nos chamou para ser no dia de amanhã também, não somente hoje. Não devemos nos preocupar com amanhã, como Jesus disse: não se preocupe, lá em Mateus 6, Jesus disse: não se preocupem com amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo. Ele está dizendo para não se preocupar. Não significa que você não deve pensar como você vai exercer o chamado que Deus te deu amanhã, depois de amanhã, ano que vem. Os nossos pastores são um exemplo disso, usando um exemplo contemporâneo, para não dizer que ficamos só nos antigão, apesar do pastor já ser veterano, Gente, está registrado, ali me olhou já também, então vamos parar de falar bobagem, como diz o pastor, e vamos falar sério. Eles estão planejando uma viagem em setembro, mas não é para tirar férias. Tirar férias eles podiam ir para a praia. Não é verdade, pastor? Muito mais barato. Mas não, eles estão pensando no chamado que Deus designou eles para fazerem. E eles estão pensando em setembro, porque estão planejando como exercer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Faz parte do chamado, faz parte da vida que Deus deu para eles viverem, faz parte daquilo que Deus determinou para eles viverem, comissionou eles. E isso é diferente. Uma coisa é eu planejar só o que eu quero. Não vamos planejar, final do ano nós temos que viajar, temos que ir para a praia. Eu não gosto de praia, pastor, mas temos que ir para a praia, tem que aproveitar a família, tem que ter bastante filho, tem que ganhar muito dinheiro. E o propósito? Como dizia a Isabelle, cadê? E o propósito? Não, isso faz parte do meu propósito, ser rico. Tá, beleza, se faz parte, tu já entendeu que faz. Mas a tua riqueza estabelece o reino de Deus onde? Então hoje eu quero te dizer que você exercer o propósito de Deus na sua vida não pode ser para fundamentar a tua vida, a tua família apenas. É para fundamentar o reino de Deus através de você. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que Deus nos planejou. Nenhum de nós que está aqui é de acidente. Mas eu sou fruto de abuso. Vou usar essa palavra aqui, que fui orientado em casa. As palavras pode cortar. Então vamos usar essa palavra. Sou fruto de abuso. Mas você está aqui. Deus usou, ainda assim, de uma desgraça para aproveitar e exaltar o nome dele através da tua vida. A partir do momento que você ser curado disso, a partir do momento que você for curado disso, você vai entender o propósito de Deus na tua vida e você vai exercer. Independente de como você foi planejado, se não foi, se foi de casamento, até mesmo aqueles que são fora do casamento, Deus tem propósito para você também. Entenda isso.
Então nós entendendo isso, até porque lá no Salmo 139, no 16, fala que Deus nos conhecia, né, quando ainda éramos substância informe, e no teu livro Ele escreveu todas essas coisas, dia após dia, ainda antes que existissem. Ainda antes que existissem. Você não é um acidente. Nenhum de nós é um acidente. Então quando nós entendemos que nós não somos um acidente, eu penso, para aí, para alguma coisa eu sirvo. Para algo Deus me chamou para fazer. Então quando você entende, vamos trazer para a nossa realidade, quando você entende o teu papel fundamental na tua empresa, onde você trabalha, na sociedade, na tua família, não é diferente disso, mas é mais importante que isso. O propósito que você tem na tua vida é mais importante do que você ser um bom gerente, como é o Josué. Bom, não sabemos, mas sabemos se ele é gerente. É ser um bom pastor, uma boa pastora, uma boa esposa, um bom jogador de pádel, né, Johnny? Mas o propósito de vida, se você não está edificando o reino de Deus na terra, você está, como disse o pastor semana passada, e isso eu gravei nas tábuas do meu coração, você está fazendo coisas demais. O propósito chamado está pesado, então está fazendo coisas demais. Se está pesado, é porque ou você está fazendo com peso, sem alegria, ou está pesado demais para você, porque você está fazendo muita coisa. Porque aquele que sabe o seu chamado, não precisa que alguém esteja o quê? Animando a sua fé, né, pastor? Não precisa. Não tem necessidade. Eu preciso que anime a minha fé. Tu ainda não descobriu o teu propósito. Em nome de Jesus, até domingo que vem, todos aqui saberão o seu propósito. Que essa cidade, ela pertence ao Senhor Jesus. Amém? Mas entender o propósito é saber que nem todo mundo será um pastor, nem todo mundo será um diácono, nem todo mundo será do ministério do louvor, nem todo mundo vai servir como um atalaia. Aí pega o irmão com déficit de atenção ali, pô, vai ser atalaia ali, passa tudo por ele não vê nada, né? Aí vai uma pessoa que não consegue falar, não tem uma boa oratória, não tem uma boa dicção, não que isso seja empecilho, tá? Porque tudo isso é treinável. Mas a pessoa não tem chamado para falar em público, para ser um pastor, para exercer o chamado mestral, vamos dizer assim. Não, mas eu quero ser, tá? Tu quer ser ou tu foi chamado para ser? São coisas diferentes. Eu quero ser, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar e ver se é isso que Deus quer para ti. Se for, vamos investir. Assim como nós investimos, conhecemos pessoas que disseram, eu acho que eu tenho chamado para o louvor. Então nós vamos investir em ti, investir tempo em ti. Não é por aqui, é por ali. Não, nessa nota não, tenta nessa aqui. E investir tempo. Investimento, gente, não é sempre dinheiro. Não. Quando a gente fala investimento, a pessoa pensa, vou ter que largar dinheiro, vou ter que abrir a mão. Gente, nem tudo é dinheiro. Mas saiba que o teu tempo é mais precioso que dinheiro, hein? Se tu tiver que escolher entre dedicar tempo e investir, ser um patrocinador, se puder escolher, tá? Porque tem gente que foi chamado para ser patrocinador, tá? E tem gente que foi chamado para exercer, de fato, botar o pé no barro. Mas se você puder escolher, escolha ser um financiador. Porque depois de botar a mão no arado, o chicote vai estar lá e você não pode olhar para trás. Amém? Então nem todo mundo vai ser a mesma coisa, nem todos vão conseguir exercer a mesma coisa. Eu trabalho com tal coisa, outra pessoa trabalha com outra coisa. Gente, eu sou bom em algo que o pastor não é, mas o pastor é excelente em outra coisa que eu não sou. Por quê? Porque juntos, em conjunto, nós somos um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 12, do 12 em diante, até o 19, se não me engano, fala que o corpo ele é um só, mas somos muitos membros.
A mão, ela não pode ser pé. Quem aí caminharia com facilidade sobre as suas mãos? Não tem como. Não tem como. Eu estou um pouquinho acima do peso, eu acho que eu ia torcer os pulsos ali, seguidinha, me machucar. Mas também eu não consigo apalpar ou pegar objetos com os pés. Segundo Darwin eu conseguiria, né? Mas nós não somos darwinistas, nós somos cristãos, né? Eu não consigo pegar coisas com os pés. Então, gente, se mão não pode ser pé e pé não pode ser mão, pô, então o pé é inútil, eu não consigo pegar nada com os pés. Mas tu consegue em algum lugar com as mãos apenas? Não. Não consegue. Quando uma pessoa, ela não tem um movimento das pernas, perante a sociedade ela é uma pessoa com deficiência. O corpo de Cristo não é deficiente. A igreja não é deficiente. A igreja, ela é ativa. A igreja, ela é 100% saudável. A igreja é saudável, não tem problema. Não, eu não disse isso. Eu sou saudável, eu acredito, mas não significa que eu não tenha problema. Então não confundam as coisas. A igreja, ela é saudável. Ela não depende de cadeira de rodas. Ela não depende de ser carregada. A igreja, ela é ativa. A igreja avança. Mas para ela avançar, eu tenho que entender que se eu sou mão, eu tenho que pegar as coisas. Eu tenho que tatear, eu tenho que tocar. Se eu sou pé, eu tenho que entender que sou eu que avanço. Sou eu que carrego o peso do corpo. Sou eu que carrego toda a indumentária da armadura, se for necessário. Porque eu sou pé. Aí eu olho para a mão, eu estou aqui forcejando, e o outro lá só com a espada e o outro só com o escudo lá, ó. Olha que barbada a mão. E aí quando a gente começa a olhar para o outro lado, a gente olha para o irmão e eu digo, eu queria ser mão. Eu queria ser pé. Eu queria ter a capacidade, a força de carregar o corpo. Enquanto o pé está olhando e está dizendo, eu queria ter a capacidade de empunhar uma espada. Eu queria ter a capacidade de pegar objetos, de tocar. Queria ter a sensibilidade que a mão tem de tocar, de apalpar. E aí quando a gente chega nesse momento, a gente tem um impasse. Crise de identidade vai nos trazer um desvio de propósito. E a ideia não é desviar. A ideia é você ter uma vida com um propósito. Viver para um propósito. Viver para algo maior do que nós mesmos, né, pastorinha? Então quando a gente entende isso, a gente vai partir de um princípio de que eu não sirvo para mim. Jesus podia transformar a pedra em pão? Lá no deserto, Mateus 3, quando ele vai para o deserto. Ele podia? Podia, com certeza. Mas ele fez? Quem disse sim, em misericórdia. Podia ou não podia? Ele fez? Não. Por quê? Porque quem sabe o propósito que tem, não gasta dom ou chamado para si. Quer ver a diferença? Jesus teve fome 40 dias sem comer. O diabo chegou e disse assim, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Mas lá em João 6, o pastor leu semana passada, lá em João 6, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tiveram fome. O que ele fez? Ele multiplicou o pouco que tinha. Ele entendia o propósito, ele não servia para ele mesmo. Ele não servia a si mesmo, ele servia os outros. Ok, gente? Eu deixei anotado até uma cena. Charles Spurgeon, todo mundo conhece? Amém? A história dele pelo menos, né? A pessoa obviamente que não. Charles Spurgeon pregava e a irmãzinha mandou o bilhetinho. Quem é do tempo do bilhetinho? Eu sou. Pastor, eu quero cantar um hino. Um hino. Tá indo ou tá vindo? Não. Pastor, eu quero cantar um hino. Aí ele olhou o bilhete assim, deixou aqui, seguiu pregando, ministrando, e a irmã mandou outro bilhete. Pastor, eu quero cantar um hino. Ele olhou de novo o bilhete, mesma irmã, mesma caligrafia, seguiu pregando. A irmã mandou o terceiro e disse assim, pastor, eu quero cantar um hino para Jesus! Exclamação. Ele olhou e deixou lá.
Pregou, terminou o culto, glória a Deus e tal. Ele está aqui, que nem o pastor Fabiano atendendo ali. Aí a irmã veio: pastor, o senhor não recebeu meu bilhete? Recebi, irmã. E o segundo? Sim. E o terceiro? Com certeza. E por que não me deu oportunidade para cantar para Jesus? Pode cantar, minha irmã. Agora o povo já foi embora. Então tu não queria cantar para Jesus. Aonde está concentrada a tua adoração? Precisa de pessoas vendo? Ou você faz como a Gabi, tranca a porta do quarto e ninguém saberia disso se não fosse a Isa contar? Onde está o teu coração? Precisa ou não precisa de pessoas olhando? Então, dito isso, agora eu começo a pregar. Aprendi com o pastor, né? Estou olhando o relógio aqui, pastor, fica tranquilo, em paz. Eliseu, abre para nós aí, Eliseu, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19 a 21, por gentileza. Eliseu é o cara que estava aqui, viu? Vocês vão entender agora porque que ele estava fazendo um churrasquinho ali. Partiu, pois, Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E lançou sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois, e correu após Eliseu e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. E comeu? Não. E as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Primeiro homem. Prometo que não vou ser extenso, tá, gente? Aquela introdução era necessária. Então, primeiro homem, Eliseu. Ele tinha tudo, ele tinha capacidade, sumiu até o Eliseu daqui. Ele tinha tudo em mãos. Ele tinha prosperidade. Se ele estava lavrando, ele tinha campo. Se ele tinha animais, ele tinha ferramentas. Ele estava lavrando, ou seja, ele estava preparando a terra para o plantio. Então ele tinha posses, ele tinha gado, ele tinha ferramentas, ele tinha semente, ele tinha campo. O que mais que um cara desse precisa? É uma pergunta, gente. O que mais que uma pessoa dessa precisa? Como tão crente? Jesus. Não, quem olha, eu digo com toda a sinceridade do coração, um cara desse, a princípio, não precisa de nada. Tá feito na vida, não tá? Ele tinha tudo. Quem aqui tem campo aí, bastante campo para plantio aí? Tem irmão inventando aí, tem irmão que não levantou a mão, e eu vou olhar para ele agora, que tem, e fica se fazendo ali, né? Quem aí tem casa própria? Glória a Deus. Eita, eu recebo a minha em nome de Jesus. Quem aí tem carro próprio? Quem aí tem uma vida estável? Estável. Ah, tem gente muito modesta aí. Mas amém. Gente, esse cara tinha tudo. Tudo que ele precisava em abundância. Em abundância. Se ele tinha 12 juntas de bois, ele estava lavrando com pelo menos 24 animais. Só para tirar tema aqui, Fabricinho, tira uma dúvida para nós aí. Quanto custa um boi, média aí de 400 quilos? Oi? R$3.500. 6? Misericórdia. 3? Não é 3 mesmo, para. Nós não estamos falando de touro reprodutor, estamos falando de boi de arado, tá? Calma aí, gente, relaxa. 3.500. Ah, mas os teus são careta, então, né? São vira-lata, então, seria isso? Que me disseram 6 agora, mas enfim. Vamos por baixo, então, para não humilhar muito nós assim. 3.500, um boi, de arado, tá? E ele estava com 24. Não vou fazer a conta agora. Mas para vocês terem uma noção, mais de R$60 mil. Só em
bicho que puxa arado. Ou seja, só bicho de dar-lhe pau. Isso é o que ele tinha para gastar ali, né? Fora o que ele tinha mais. Então, esse cara tinha tudo. Ele não precisava de mais nada. E aí que vem o chamado de Deus para esse cara. Ele deixou bens, profissão, família, para seguir um cara que havia acabado de sair de uma caverna. Ou seja, não tinha onde cair morto. Jezabel não conseguiu matar ele, eu acho, porque ele não tinha onde cair morto, né? Uma piada de tiozão aqui. Então, gente, ele seguiu um cara que não tinha onde morar. Não tinha onde morar, gente. O que um cara desse tem na cabeça? Uns dizem nada, eu digo, ele tem propósito. Por que a palavra, o título dela é Você tem coragem? Eliseu teve. Eliseu teve. Tá ali, ó, matando os bichinhos, usando as carroças para fazer o fogo, e ele não comeu, tá? Detalhe, ele deu ao povo para comer. Então, cara, ele tinha tudo, largou tudo, para quê? Para seguir um cara que tinha saído de uma caverna. De uma caverna. Mas eu te pergunto, humanamente falando, valeu a pena? Humanamente falando, tá? A carne falando. Humanamente falando, não. Mas agora, de uma forma crentez, que vocês hoje estão muito, né? Fervoroso, eita, tremendo. Valeu a pena? Valeu a pena. Por quê? Porque lá ele estava produzindo, ele estava enriquecendo, ele estava tendo uma vida estável, mas quando ele morresse, ele seria mais um enterrado, ele seria mais um na estatística. Mas quando ele entendeu o propósito, ele largou tudo que ele tinha para seguir um cara que não tinha onde morar, para fazer o dobro de milagres que aquele cara fez. E eu vou mais a fundo. Se ele seguisse na vida plena dele, ele tinha morrido, tinha sido sepultado e ninguém conhecia Eliseu. Mas quando ele entendeu o propósito, ele largou tudo para seguir aquele cara, ele não só fez o dobro de milagres, porque quando ele morreu faltava um para completar o dobro. Então vem 2 Reis, capítulo 13, no verso 21. Eliseu estava sepultado. Houve uma invasão no campo, e um cara que eles estavam indo sepultar, esse cara, do nada invadem. Meu Deus do céu, invadiram, vamos ter que ir lá, não vamos sepultar ninguém. Jogaram ele dentro de uma cova qualquer. Ele podia estar com uma lápide bem grande, Eliseu. Um cara rico, próspero, tinha tudo, ganhou tudo que podia para si, acumulou bens para si, mas seria só uma lápide bonita. Não fazia diferença nenhuma na história. Mas quando ele largou tudo isso, ele foi enterrado numa cova qualquer. Mas quando aquele homem tocou os ossos dele, ele reviveu. Você está pronto para gerar milagre mesmo depois de você mesmo? Você está pronto para gerar milagre mesmo depois da sua morte? Eu já presenciei isso. Pessoa que veio cumprir o chamado, uma breve vida, não conheci pessoalmente, mas cumpriu o propósito. O Samuel, uma breve vida, mas ele cumpriu o chamado dele. E até hoje, aquele menino de 10 anos, pastor, ele gera milagre. Olha essa igreja aqui. Até hoje a história ecoa. Quando você entende o seu chamado, mesmo quando você pensou que foi esquecido, aqueles que você tocou com o teu chamado, com o teu propósito, esses ainda lembrarão, esses ainda vão saber. Um abraço do Vinícius me tirou das drogas, e hoje eu sirvo a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor, como diz Josué 25.
um aperto de mão forte do Edu me mostrou que eu tinha valor para alguém, para Jesus. Um chofar que aquele alemão tocou no meu ouvido, alemão safado, mas aquele toque despertou algo em mim. Você sabe o que Deus quer que você faça? Faz parte do propósito. Se você ainda não sabe, em nome de Jesus, até semana que vem você vai saber. Amém? Então nós vamos para o segundo homem, para nós não tomarmos muito tempo, senão o pastor vai dizer obrigado, Mateus, pelo tempo que serviu, né, pastor? João Batista, Lucas capítulo 1, no verso 5 ao 25, vai falar a história de João Batista, inicialmente, claro. Vai contar a história de um homem que tinha um pai velho, não tinha um pai velho. Antes dele ser concebido, o pai dele era velho, a mãe dele era estéril, não bastava o homem ser velho, né? Não vou dizer o pobre dos velhinhos aí, ainda bem que a nossa igreja é jovial, né? Tem o seu Zé Maria, tio Wilton aí, o pai de Leandrinho, os caras firmes aí, né? O seu Antônio. Mas esse aqui já era bem avançado em idade. E a esposa para ajudar era estéril. Só que esse homem ele era um sacerdote. Esse homem vivia o propósito. Esse homem vivia a essência que Deus tinha chamado ele para ser. E quando o anjo se apresenta a eles, o que acontece? Eles têm um encontro com o anjo, e o anjo manda Zacarias ficar mudo, porque ele não acreditou. E quem acreditaria, né? Ele conhece a sua vida ativa. Então ele pode dizer, oh, impossível, Senhor. Aí Gabriel disse assim, tia, Deus mandou dizer. De repente Gabriel até disse assim, nem eu tenho fé para isso, mas Deus mandou dizer. É isso, tua mulher, ano que vem, essa mesma época, vai ter gerado um filho. E porque tu foi sem fé, tu vai ficar mudo. Até o nascimento do guri. O nome dele vai ser tal, mas tu não vai dar o nome porque tu duvidou. Então ela concebe e tem um homem, um varãozinho. O nome dele, João o Batista. João Batista. Por que eu trago esse homem? E a pergunta é, você tem coragem? Porque João Batista, agora eu trago uma informação que você provavelmente saiba, mas nunca parou para pensar. João Batista, ele era da linhagem de Arão, ou seja, ele era um levita. Se ele era levita, o seu destino era o quê? Sacerdócio. Templo. Morar nas melhores casas, morar bem, comer o melhor da terra, vestir só linho e um ministério longo. Ministério aí a gente vê ministério de 35, de 40 anos, até jubilar ou até morrer o camarada. Era isso que esperava João Batista. E agora vem uma pergunta, mas eu já estou num caminho de Deus, eu já estou no caminho que Deus escolheu para mim. Porque João Batista, qual é a coisa errada que tem nesse ministério de ser um sacerdote? Tem alguma coisa errada em ser sacerdote? Absolutamente não. E é um caminho que leva aos céus. Mas o propósito de Deus para esse cara era outro. E aí eu te pergunto, quando você diz, não, mas eu já estou encaminhado, eu já estou andando no caminho que Deus escolheu para mim, tem certeza? Sim, eu estou estudando para ser sacerdote, vamos transliterar, eu estou estudando para ser pastor. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor. Mas, e se Deus quer te usar de uma outra maneira? É uma pergunta. É uma pergunta. Você pode utilizar daquilo que você acha que é o que Deus chamou você para ser. Mas se está tudo andando na tranquilidade, algo errado tem. João Batista tinha tudo para seguir o caminho do Pai. E era uma barbada, era só estudar. Estudar dos 5 aos 12, dos 12 aos 30, e dos 30 assumir o sacerdócio lá e ficar lá, de vez em quando ser escolhido como aquele que vai fazer os sacrifícios, né? Vai levar o sacrifício diante do altar, né? Que lançavam sortes. Pô, mas estava muito tranquilo o caminho desse cara.
Qual é o problema de João Batista? O problema é que lá atrás, 700 anos antes, alguém disse: voz do que clama no deserto. Qual era a única coisa que estava impedindo João Batista de ser um sacerdote, ou quiçá um sumo sacerdote? Uma palavra profética lá atrás que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Por que esse era o problema? Porque essa voz profética estava dizendo: João Batista nascerá. Essa voz estava dizendo: ele não vai ser sacerdote, ele não vai vestir linho, ele não vai comer do melhor da terra, ele não vai morar nas mansões. E aí, quando ele entende o chamado e o propósito de vida para ele, ele entende que o ministério não seria longo, seria de no máximo 3 anos, porque ele morre antes de Jesus. Ele só era 6 meses mais velho que Jesus, e ele morre antes de Jesus. Então um ministério de 3 anos. Não vestia linho, ele vestia pele de camelo. Ele não comia o melhor da terra, coxa de carneiro e queijo. Ele comia mel silvestre e gafanhoto. Sabe por que a Bíblia fala, taxativa em dizer, não era mel silvestre. Não era o melzinho doce que você bota no chazinho, vitamina C. Ministério curto, comia mel silvestre e gafanhoto, vestia peles de camelo e não morava em mansões. Ele morava em tendas no deserto. Tudo que ele fez foi voltado ao propósito, ao chamado que Deus havia designado ele. Então entenda que se está tudo numa boa, está tudo se encaminhando, aí eu penso assim: o diabo até férias tirou-te, está muito barbada. Cuidado, esse caminho pode até ser um caminho que leva à salvação, mas você não vai ser pleno no propósito que Deus te chamou para ser. Estou caminhando no caminho certo, mas está tranquilo, o diabo não se levantou, acho que tiraram a cadeira dele do inferno. Gente, presta atenção, você pode estar num caminho de salvação, mas plenitude é outra coisa. Eu vou dizer algo que eu diria no final e vou repetir depois. Quando a gente não vive o propósito, a gente pode ser salvo. Tem muita gente que foi salva sem viver o propósito de Deus. Tem muito. Mas entenda uma coisa: eu posso ser salvo sentado no banco ali. Posso. Mas eu não vou ser pleno. Eu estou na presença de Deus sentado ali, mas não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para ser. E quem entende o propósito não se contenta em viver só na presença de Deus, quer estar no centro da vontade de Deus. E se você entende isso, você está no caminho certo. Não se contente em estar só na presença de Deus. Crente de banco, tem praça, quer ser crente de banco? Vamos botar uma igreja na praça, crente de banco, né? Se quer ser crente de banco, tem essa opção. Vou lá no Set on Fire, quando é out, lá na praça sentar, eu sou crente de banco. Mas esse mesmo cara que abdicou do ministério longo, esse mesmo cara que vestia peles de camelo ao invés de linho, que morava em tendas ao invés de morar em mansões, que escolheu essa vida, que escolheu viver no deserto, escolheu se vestir mal. Eu pergunto para vocês: alguém que come gafanhoto vive bem alimentado? Uma pergunta, gente. Acho que não, né? Apesar de ter dito agora, companheiro, que gafanhoto era nutritivo. Mas isso a gente vê na China. Os caras comem porque lá na... Gente, só a China tem a população do resto do mundo. Oi, pastora? Por isso comem gafanhoto, porque não tem mais comida, né? Mas aí não é uma escolha. Gente, que a gente possa entender que aquilo que Deus nos chamou para ser nem sempre vai ser aquilo que a gente acha que é.
Eu me senti até um filósofo agora. Gente, quando a gente entende o que Deus nos chamou para ser, a gente não aceita a barbada. A gente não aceita só viver bem. Não aceita. Viver bem é bom, mas tem que fazer parte do propósito de Deus para a nossa vida. Tem que fazer parte. Se não fizer parte, escolha viver, quem sabe até mal, né? Mas no centro da vontade de Deus. Porque só assim, quando você passar dessa breve vida aqui, que para muitos, 80 anos é muita vida. Pensa numa eternidade. Que 80 anos é só uma vírgula. E entenda para que Deus te chamou, para que Deus te colocou nesse mundo. Resultado, Lucas capítulo 7, 28. João Batista podia ser sacerdote, podia morrer. Beleza. Podia. Ele ia morrer, ia ser sepultado, sacerdote, com as honras necessárias ali, mas seria mais um. Todos os sacerdotes estão catalogados na Bíblia? É uma pergunta. Sim ou não? Não. Nem todos estão catalogados na Bíblia. Por quê? Porque nem todos estavam vivendo o seu propósito. Eu arrisco dizer isso. Porque quando a gente vive o propósito, a gente não passa em branco. Isso é um fato. Não passa. Não que você também vá cumprir algo na tua vida aí para aparecer também. Motivação errada. Mas quando João Batista, ele é citado por Jesus, Lucas 7, 28, vai nos dizer assim: eu vos digo a verdade, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Parte A do versículo. Ele está dizendo o quê? Esse cara podia ter sido mais um sacerdote. Diante do povo seria um destaque, mas diante de Deus seria mais um, salvo, mas mais um. Mas quando ele escolheu cumprir o propósito de vida dele, ele deixou de ser alguém honrado pelo povo, mas ele foi honrado por Deus. Entre os profetas nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum. Já vimos profetas aparecerem, morrerem, mas nenhum deles foi tão impactante quanto esse cara, que abdicou de uma vida tranquila, que abdicou de um ministério que fazia parte da sua linhagem sanguínea, mas foi para viver no propósito. E você? Tem coragem? E aí? Todo mundo quieto, me olhando. Amém. Vamos para o terceiro homem. E o último vai ser bem breve. Bem breve mesmo. O terceiro homem, apóstolo Paulo. Esse aqui dispensa apresentações, obviamente, mas eu preciso dizer. Ele era doutor da lei, formado aos pés do doutor Gamaliel. Para quem conhece a Bíblia sabe que Gamaliel era a principal referência em termos rabínicos, né? Era como se hoje alguém fosse estudar teologia em Harvard. Ele estava lá, formado aos pés desse cara, doutor da lei e fariseu. Lá em João 7, do 58 até o 60, fala que ele guardou as roupas daqueles que iam apedrejar Estevão, e ele consentiu na morte de Estevão. Até aí, ele era um homem que defendia o quê? O judaísmo. Gente, quem olha Paulo como um sanguinário, gente, ele estava defendendo o judaísmo, ele estava defendendo aquilo que ele acreditava, aquilo que o povo acreditava. Jesus que tinha se inserido naquela cultura, a cultura já existia. Então ele lutava por algo que ele achava que era verdade, como muitos hoje o fazem. Não vamos entrar no âmbito, mas nós vemos isso na política, no esporte. Eu defendo um time lazarento que... misericórdia. Mas gente, ele defendia algo que ele acreditava. Ele perseguia, prendia e até matava aqueles que seguiam o tal caminho. O caminho que era Jesus. Antes não era cristianismo, então ele perseguia porque ele acreditava naquilo. E a gente não está errando em cumprir
ou fazer aquilo que a gente acredita. Não tem nada de errado com isso. O problema é quando isso foge do nosso propósito. Quando isso foge do nosso propósito, nós acreditamos em coisas vazias e nós fazemos coisas vãs, que futuramente ou nem serão lembradas ou serão lembradas de forma pejorativa, forma ruim. Mas ele foi um cara que defendeu o judaísmo. Defendeu, é verdade. Ele recebia cartas de autorização dos sacerdotes para ir perseguir o povo. Só que um dia ele deu de cara com o propósito dele. Lá em Atos 9 vai nos contar que ele estava indo para Damasco. A partir do versículo 1 em diante, vai falar que ele estava indo para Damasco. E no caminho ele foi acometido por uma luz. Que essa luz, no versículo 4 de Atos 9, fala que ele caiu de joelhos e com o rosto em terra. Quando ele cai de joelhos, ele está dando a entender, ele está sinalizando rendição. Quantos de nós têm sinalizado rendição diante de Deus? Quantos de nós ainda gastamos o tempo mínimo que seja para nos rendermos àquele que nos deu um propósito, aquele que nos deu a vida, aquele que nos mostrou o caminho de salvação, mesmo nós não merecendo? E a única coisa que ele nos pede, faz aquilo que eu te criei para fazer. Só isso. Então quando ele encontra Jesus, ele encontra aquela luz, e aquela luz o que ela faz? Ela deixa ele cego por 3 dias. 3 dias de jejum, oração, se converteu instantaneamente, né? Lá foi Ananias, orou por ele, ele voltou a ver, saiu pregar. Passado um tempo ele foi maltratado em Jerusalém, maltratado onde ele queria pregar, e ele teve que ficar quieto um tempo. Mas quando o propósito ele é ativo, quando o propósito ele quer falar, não adianta. Você pode tentar calar, mas ele vai explodir mais cedo ou mais tarde. Paulo ficou quieto. A Bíblia vai nos relatar 3 anos. Eu acredito, inclusive, em estudos que dizem que foram 14 anos. Gente, 14 anos é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Quieto. Inerte. Mas, quando Deus é consultado pelos apóstolos, o Espírito Santo fala aos apóstolos: separai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho vocacionado. Você já é vocacionado para algo, mesmo que esteja parado, mesmo que esteja inerte. Vai deixar passar mais tempo? Vai deixar o tempo se cumprir, o teu tempo aqui na terra, e você não fez aquilo que você já foi designado, vocacionado? E aí o resto vocês conhecem a história desse cara. Vocês conhecem que esse cara, que foi o que escreveu o texto base para essa palavra, que é Atos 20, 24, que disse: eu tenho minha vida por proveitosa, contanto que eu cumpra com alegria. Não é cumprir também com pesar, porque quem cumpre o chamado, ele não acha que é pesado, como nós já falamos no início. Quem cumpre o propósito, ele não acha que é pesado, ele cumpre com alegria. João Batista perdeu a cabeça, teve um ministério curto, não usufruiu de nada daquilo que ele tinha direito por ser levita, mas ele cumpriu com alegria. Não é o que nós cantamos? Perdendo tudo por amor e com alegria. É uma capacidade absurda de se entregar ao chamado, ao ponto de dizer: eu perco a minha cabeça, mas eu cumpro o meu propósito. Quantos de nós tem essa coragem? Quantos de nós conseguem cantar dessa forma? E Paulo vai além. Ele vai em Filipenses no capítulo 3, no verso 8. Se puder abrir aqui, que eu quero ler até o versículo 14, que diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Olha o que ele fala, além de Atos 20, 24, que ele fala que nada tem proveitoso na vida dele, se não cumprir aquilo que Deus chamou ele. Ele diz: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Pensa num nível
de conhecimento ministerial desse cara, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Cara, é o apóstolo Paulo. E aí ele está dizendo, não que eu já tenha alcançado a minha recompensa. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Você tem um alvo? Vou melhorar. O teu propósito tem um objetivo? Se sim, eu quero te dizer, Paulo, doutor da lei, fariseu rico, estudou com um cara top dos top, largou tudo isso aí, foi viver aflições, preso, surrado, maltratado, cuspido, rejeitado. Tem certeza que vocês estão prontos para isso? Não que vocês vão ser isso, porque esse é o apóstolo Paulo, mas e se o teu chamado precisa disso? Quando a gente entende por que foi chamado, a gente não espera nada em troca. Paulo curava, libertava cativos, restaurava, convertia pessoas a Jesus. Ele esperava algo em troca? O que ele tinha, o que ele recebia em troca? Surra, prisão, açoite, rejeição de pessoas que seguiam o mesmo caminho, que seguiam a mesma fé. Olha se tem cabimento um troço desse. É como se hoje eu estivesse aqui e um de vocês ou alguns de vocês ao final resolvessem fazer um bolinho e querer me surrar na saída. Não é barbada, já vou avisar. E eu digo, gente, vocês ouviram tudo que foi ministrado? Todo o amor e doçura que a palavra trouxe? E vocês estão querendo fazer isso comigo? Estou de sacanagem, vocês nem merecem ouvir a palavra de Deus. O Mateus falando, tá? O Mateus Sanguíneo falando. Mas Paulo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Aí vem Gálatas no capítulo 2, diz: e após 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém. Ele não desistia, porque ele sabia que o chamado dele, o propósito dele, era alcançar todas as nações possíveis. Quando os discípulos dizem para ele assim: não vai para Roma, porque lá tu vai ser preso e tu vai ser julgado, vai ser morto. A primeira vez tu escapou, agora não vai ser assim. E ele diz: eu preciso, faz parte do meu chamado que o evangelho alcance Roma. Faz parte daquilo que eu fui vocacionado para fazer. Eu preciso alcançar Roma. Mas eles vão te matar. Morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Esse mesmo cara vai dizer lá em Roma, condenado por Nero, 2 anos preso, foi condenado, vai perder a cabeça. Aí ele escreve segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: esses sem vergonhas não valorizaram o que eu trouxe para eles, a redenção e a vida eterna que eu trouxe para eles. Foi isso que ele disse? Ele disse: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. Não somente a mim, mas certamente a todos que amam a sua vinda e que vivem o seu propósito. É
isso ou não é isso que está escrito? É exatamente isso que está escrito. Você está vivendo o seu propósito para receber a tua coroa? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Mas sabe que através desse cara que abandonou tudo para ser maltratado por muitos, é por causa dele, obviamente por causa do sacrifício de Jesus, que nós temos acesso à salvação, mas por causa de Paulo é que nós alcançamos o Evangelho. Quem aí sabia dessa informação? Quem sabia dessa informação? Que foi através do apóstolo Paulo que o Evangelho pôde alcançar o Ocidente. Vocês sabiam disso? Porque quando Jesus dá uma ordem lá em Atos 1:8, ele fala, ó, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Os discípulos fizeram o quê? Se ativeram a Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. Separa os diáconos. E aí o que acontece? Primeiro mártir, Estevão. Final de Atos 6, que ele vencia as pessoas na palavra. Diáconos, fica a dica. Estevão vencia os argumentos na palavra. E no capítulo 7, no final do capítulo 7, ele é morto. E após ele ser morto, capítulo 8 já vai começar no verso 1 dizendo: e Paulo ainda respirava ameaças contra o cristianismo. Não o cristianismo, tá? Eu estou parafraseando. Mas respirava ameaças contra o caminho. E o que acontecia? Aí os discípulos se dispersaram por Judeia, Samaria, mas ainda não tinham alcançado os confins da terra. Judeia, Filipe, no capítulo 8, vai lá, batiza um eunuco, né? O primeiro homem fora do âmbito judaico batizado. Não foi a família de Cornélio, que está em Atos 10. Foi em Atos 8, o eunuco que Filipe batiza. E aí ele só batiza? Não, ele batiza e gera um milagre. O que aconteceu? Ele se transportou de um lugar para o outro. E tudo isso nós vemos alcançando os nossos dias. Por quê? Porque chegou em Pedro. Deus disse em Atos 10, Pedro, mata e come todos esses animais que estão saindo dali. Deus estava entregando para Pedro o quê? O mundo gentílico. Mas Pedro não quis saber do propósito. Pedro disse: eu não vou matar porque é impuro. Nunca entrou na minha boca coisa impura. Deus recolhe a visão. Mas lá no caminho de Damasco, Jesus encontrou esse cara aqui. Pedro, tu não quer, né? Mas eu achei quem queira. E esse cara alcança as nações. E o Evangelho chega até nós. E a palavra de Deus nos alcança. E hoje você tem a capacidade de descobrir qual é o teu chamado. Mas saiba que para isso, pode ser que você precise abandonar algumas coisas. Para isso pode ser que você precise deixar de fazer algumas coisas que você gosta, ou quem sabe te dá prazer, e isso você vai ter que deixar, possivelmente, para poder exercer o chamado, propósito que Deus te comissionou. Independente do que seja, se for homem, se for mulher, se for criança, você pode descobrir o tempo que você gasta com Instagram. Eu vou pesado agora, até me ajeitar. O tempo que você gasta rolando lá o feed do Instagram, Facebook, não sei se algum dinossauro aqui tem ainda, né? É o tempo que você poderia estar dizendo: Senhor, para que eu fui chamado? De repente é para estar no Instagram também, produzindo conteúdo, né? Porque o que eu tenho visto aí, misericórdia. Tem uma irmã aqui que eu não vou olhar para ela, que fica me mandando, eu digo: meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E pior não é isso, o pior é que quem conhece a palavra de Deus não está fazendo. Eu me incluo nisso também. Não está fazendo nada para mudar isso aqui no Instagram. E aí, gente? O que vocês me dizem? Paulo perdeu a cabeça e alcançou os confins da terra. E nós, com a internet hoje, nós não conseguimos alcançar o vizinho. E o último, Jesus, rapidamente, pastor, segura, calma aí. Já vou passar para o senhor. Jesus
quando ele está indo e dizendo que vai ir para a cruz, o que acontece? Pedro diz: eu não vou deixar, Senhor. Jesus diz para ele o quê? Pedro, para trás de mim, Satanás. Cara, Pedro estava na boa com ele, Pedro defendia ele. Quem já olhou The Chosen aí? Levanta a mão. Ó, quase todo mundo. Então vocês sabem, né? Toda vez que fedia tripa de ganso, como eu digo lá na minha região, toda vez que o negócio esquentava lá de Jesus, quem é que achava a saída? Pedro. Achava um muquifo para enfiar Jesus, para ele se esconder, para fugir, uma portinha, uma saída. Pedro era o atalaia de Jesus. Olhava assim, terminava o culto, o pastor está descendo aqui, o Josué Jacob, não, o pastor agora está com fome, estava em jejum, vai lá depois ele conversa com vocês. Pedro estava ali com Jesus para tudo, e Jesus disse para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Mas Judas, que era ladrão e traidor, quando Jesus vai ser traído, ele vem, beija Jesus, e Jesus disse: amigo, para que vieste? Em outras versões diz: tu traz o filho do homem com um beijo? Mas Jesus trata Judas como amigo o tempo todo. É ou não é estranho? É, mas quando ele olha um Pedro que é amigo, é próximo, é companheiro, mas quis afastar do propósito achando que era doloroso demais para ele. O amigo quer te ver bem, só que o amigo precisa entender o teu propósito, senão ele não é amigo. O outro que era um traidor e ladrão, que ele metia a mão no bolso de Jesus ali também, ele era o cara que segurava a grana. O que aconteceu com ele? Amigo. Por quê? Porque embora fosse traidor e ladrão, ele aproximou Jesus do propósito dele. Então, se você ainda não descobriu o teu propósito, atraia pessoas para perto de você que já descobriram os delas, porque elas vão te ajudar. E se você já descobriu o teu propósito, aproxime-se de pessoas que te ajudem a cumprir. O louvor pode subir, vou aproveitar que o Vi veio aqui. Tá me retirando daqui o irmão. Eu acho que o pastor mandou um WhatsApp pro Vi ali. Se você já descobriu, eu vou repetir, o seu propósito, aproxime de pessoas que te ajudem a cumprir, não que te afastem dele. E se são pessoas que estão te afastando dele e são amigos de verdade, diz assim: não, amigo, eu quero que tu entenda, isso aqui eu preciso fazer. Esse amigo vai te entender, porque se ele não te entender, ele não era teu amigo. Então se aproxime de pessoas assim. Se você quer descobrir o teu chamado, se você quer ter a coragem que Paulo teve, que Jesus teve, quer descobrir a coragem que Eliseu teve, se você quer tudo isso, se coloque em pé. Saiba que ninguém é igual a ninguém. Aquele que te aproxima de Deus e aquele que te afasta de Deus, às vezes são tudo amigo. Aquele que te afasta de Deus é amigo. Explica para ele: ó, eu preciso que tu me ajude a seguir isso aqui. Eu não quero que tu me impeça, mas me ajuda a seguir. E aquele que te aproxima mais ainda, mas saiba que aquele que já descobriu o propósito vai te ajudar a cumprir. E você que ainda não descobriu, se aproxime de pessoas que vão te ajudar. Sabe por quê? Porque ninguém é igual a ninguém, mas o caminho é o mesmo. João 14,6 fala que Jesus falou: eu sou o caminho. Então ele está dizendo, o caminho é um só. Chamados, propósitos são diferentes, mas o caminho ele é um só.